O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Estou no Sátão, no Museu de Pintura Naif, acompanhada por a responsável deste museu, que estreou este ano, em janeiro de 2026, a Paula Cardoso. Este museu nasceu de uma doação de alguém que era muito ligado a este território. Exatamente. Este museu surge da vontade de Hermínio Ferreira, o doador. Hermínio Ferreira, o Dr. Hermínio Ferreira era professor de Economia na Universidade Católica em Lisboa, sempre ligado à área da Economia e desde sempre com enorme gosto pela pintura naif. Foi um homem que ao longo da sua vida foi colecionando obras de arte e ele também era um frequentador assíduo daquilo que é o Salão de Pintura Naif no Casino do Estoril, que acontece todos os anos, e era aí que ele ia contactando com os diversos autores e adquirindo também as obras que depois fizeram parte deste conjunto vasto de pinturas que ele decidiu doar ao município do Sátão em 2018 e com o objetivo de que se construísse um museu para que elas pudessem nele ser expostas e usufruídas pelos municípios do Concelho do Sátão e também do Distrito de Viseu e a nível nacional. Ou seja, o objetivo era mostrar ao mundo aquela que foi a coleção que ele foi constituindo ao longo da sua vida. Juntamente com a coleção de pintura, ele também doou a antiga casa de família e nela também se construiu, digamos assim, uma parte dedicada a este museu. Ou seja, tudo isto nasce fruto de uma doação e também, de certo modo, um cumprimento daquilo que era um desejo deste homem que no fundo, teve aqui um ato altruísta, doando aquilo que ele foi colecionando ao longo da sua vida para que também, de certo modo, se mantivesse aqui, de certo modo, e nós vamos fazendo isto, que é, no fundo, homenagear o homem que deixa um legado a um município e que é, no fundo, para que todas as pessoas possam dele usufruir. A seguir à pergunta de quem foi que doou, surge naturalmente a pergunta: o que é a pintura naif, porque não é das mais conhecidas cá em Portugal, muita gente não o sabe. Aqui no museu temos uma parte que é dedicada, lá está, a explicar quem é Hermínio Ferreira, mas também o que é a pintura naif, está aqui escrito. Pergunto-lhe, Paula, qual é que é a resposta? Então, naif é um adjetivo que tem 2 géneros. E naif, no fundo, quer dizer simples, ou seja, a arte naif é uma arte de formas simples, que se compreende de forma fácil, e é o que nós vamos ver também nestas obras. Naif é também ingênuo, e no fundo é o que caracteriza esta pintura, é a ingenuidade dos artistas, é a simplicidade da pintura, é a cor, é a mensagem que está representada, que é de fácil compreensão, e é uma pintura que, é verdade, é uma arte muito recente, se quisermos, não comparando com a arte antiga, mas é uma arte que começa a ganhar, digamos assim, a ser consagrada, podemos dizer assim, porque ela até aos finais do século XIX era uma arte rejeitada. Nos salões de arte, os artistas normalmente eram, digamos que,
postos de lado os naifes. E é com Henri Rousseau, um alfandegário francês, que se dedicava também à pintura, que numa determinada altura, no famoso Salão dos Independentes, nos finais do século XIX, candidata-se a esse salão com uma pintura intitulada Uma Noite de Carnaval, e artistas como Picasso ou Matisse vão reconhecer naquela pintura a arte naif, e é a partir daí, digamos assim, que se passaram a abrir as portas a todos estes artistas naifes, que, no fundo, a sua grande maioria são artistas que não tiveram uma formação académica especializada na arte, são artistas que começam a criar, muitos deles, as suas pinturas já numa fase adulta, e digamos que se calhar alguns deles, preenchendo alguns dos seus tempos livres, depositam nas suas obras aquilo que são, digamos, o seu sentir, de uma forma, e volto a dizer, de uma forma simples, ingênua, e de fácil compreensão. Da rejeição à consagração, é precisamente a mensagem que está aqui escrita nesta parede, onde tem estas explicações, como dissemos, do quem foi Hermínio Ferreira e o que é a pintura naif, acompanhada precisamente de desenhos que retratam que é a pintura naif, são coloridos e são de fácil interpretação. Exatamente. Estes, vamos chamar-lhe pormenores, que são pormenores de algumas das pinturas, que também, de certo modo, deixam aqui um desafio ao visitante, depois de ver aqui estes pormenores e tenta identificá-los nas próprias pinturas. Acaba por ser um jogo também de identificação. São flores, um elétrico. Um elétrico, exatamente, que nós vamos encontrar em algumas das obras expostas. E sendo que nós temos apenas uma parte da coleção doada exposta, são cerca de 70 as pinturas que se encontram expostas no museu, de um conjunto vasto de 162 obras doadas. Então, gostava também de acrescentar aqui o facto de Hermínio Ferreira, o seu gosto pela arte naif em concreto, fez com que a sua sensibilidade também, de certo modo, para este tipo de arte, ele sentia-se tocado pelas obras, e tanto adquiria obras de conceituados artistas, que entretanto já iam expondo nos salões de arte e também em vários museus, tanto comprava obras a esses autores, como também comprava obras a autores anónimos, que, por exemplo, ele poderia encontrar na rua, e bastava que essa pintura, que essa obra lhe tocasse de certo modo e ele a adquirisse. E a maioria estão agora aqui expostas no Museu Naif, no Sátão. Paulo Cardoso, muito obrigada. Obrigada a nós, e convidamos todos a virem visitar-nos. Estamos abertos ao público às quintas e sexta-feira, das 9 às 17, e aos sábados e domingos temos um horário das 14 às 17. Serão todos bem-vindos, e visitem-nos.